Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade. A SIDA ou VIH, vírus da imunodeficiência humana, é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Dado que no dia 1 de dezembro se celebra o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, pedimos à doutora Isabel Ramos, psicóloga que dá apoio ao Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de São João, para alertar sobre o que podemos fazer para combater o estigma associado às pessoas portadoras desta doença. Olá, bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade para abordar um tema tão importante na nossa sociedade e no mundo. Antes de mais, começo por definir o conceito de estigma associado ao VIH, que se refere a qualquer atitude, crença ou comportamento desfavorável associada ou direcionada a indivíduos portadores da infecção por VIH-Sida. Estes indivíduos foram, no início da descoberta desta doença, nos anos 80, e infelizmente que continuam a ser alvo de estigma, e trazem fortes implicações na vivência desta condição. Tenho muitos doentes que me dizem que o que lhes custa não é propriamente terem a infecção VIH, mas a postura discriminativa de certas pessoas. Vemos uma evolução significativa ao nível dos tratamentos e quase a possibilidade de cura, mas um atraso na postura da mentalidade de muitas pessoas. Só para percebermos a origem desta postura negativa, o estigma tem uma história. Foi o facto de o VIH-Sida ter sido socialmente definida como a doença dos grupos considerados marginalizados, principalmente os homossexuais masculinos e toxicodependentes, que levou a comunidade a adotar uma postura de rejeição para com os seropositivos e por ter sido identificada como uma doença mortal, incurável, progressiva e transmissível, sendo muitas vezes encarada como sendo um risco para os outros, apesar da maioria das pessoas saberem que esta doença apenas se transmite pelo contacto sexual e sanguíneo. O estigma relacionado com o VIH-Sida pode afetar a vivência pessoal, bem como o funcionamento psicológico e a saúde mental do indivíduo. Assim, a ansiedade, a raiva, a depressão, habitualmente vivenciadas pelas pessoas infectadas pelo VIH, muitas vezes são potenciadas pelo estigma, por recearem o medo da reação dos outros, a antecipação da rejeição, da discriminação e da hostilidade. Por consequência, e por outro lado, o receio da partilha do diagnóstico pode levar ao aumento da probabilidade da transmissão da infecção. Temos o exemplo do caso de uma pessoa seropositiva de não transmitir o diagnóstico à sua parceira e isto leva a possíveis comportamentos sexuais de risco. E também a carência do suporte e apoio emocional por parte da família e dos amigos, aumentando, inevitavelmente e mais uma vez, os níveis de stress emocional e a dificuldade quer na aceitação, quer na vivência da própria condição, bem como a adesão a consultas e a tratamentos médicos. E então, relativamente à questão que vocês colocam, o que poderemos fazer para evitar o estigma? Acho que antes de mais poderemos fazer chegar à comunidade, bem como nos serviços de saúde, hospitais e centros de saúde, informações corretas sobre a infecção VIH-Sida, que só se transmite por contacto sexual, desprotegido e via sanguínea, como por exemplo a troca de seringas, e não por beijos, nem muito menos por abraços. Que existem tratamentos extremamente eficazes que permitem uma vivência sem qualquer tipo de limitação ou mal-estar e que podem dar uma longevidade semelhante a uma pessoa saudável, ou seja, nos dias de hoje o diagnóstico VIH já não é considerado uma sentença de morte. Ao nível da intervenção individual para estes indivíduos que sentem o estigma, sugere-se o apoio psicológico, individual ou grupal,
que agora também entra aqui a minha área, mas aos indivíduos que sentem na pele o estigma, sugere-se uma intervenção mais focalizada. Muito obrigada, até uma próxima. Até uma próxima, doutor. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade.